Você já se perguntou por que, se Deus é todo-poderoso, Satanás ainda não foi lançado imediatamente no lago de fogo? A Bíblia afirma que o diabo já está condenado, mas em vez de vê-lo destruído no mesmo instante em que se rebelou, assistimos a séculos de tentação, opressão e corrupção espalhada pelo mundo. Por que a execução da sentença foi adiada? Qual o mistério por trás desse intervalo tão angustiante? E se eu te dissesse que o julgamento adiado, o motivo secreto pelo qual Satanás será derrotado, abre uma janela para uma estratégia divina que expõe o inimigo, aperfeiçoa os santos, revela a justiça de Deus aos anjos e ancora nossa esperança na vitória final? Hoje, vamos desvelar esse enigma à luz de toda a Escritura. Descobriremos que a demora não é sinal de fraqueza celestial, mas parte de um processo jurídico cósmico em que cada acusação será desacreditada, cada prova apresentada, e a glória de Deus será irrefutavelmente manifesta. Analisaremos as origens da rebelião, os episódios bíblicos em que Satanás parece triunfar, o veredito pronunciado na cruz, a razão pedagógica por trás da longa espera e o desfecho escatológico que subjugará de uma vez por todas o antigo dragão. Mas antes de avançar, digite nos comentários: quero compreender o julgamento adiado. Esse simples gesto declara sua sede de revelação e ajuda este estudo a alcançar quem também busca respostas para o sofrimento presente. Se ainda não curtiu o vídeo, faça isso agora. Cada like serve como gota de combustível para espalhar a palavra por esse vasto deserto digital. Assine o canal, ative o sininho e, se possível, compartilhe com amigos que estejam lutando contra o desânimo, para que percebam que até mesmo a paciência divina tem um propósito redentor. Nos próximos minutos, percorreremos 5 blocos densos. 1. O decreto de condenação na aurora do cosmos. 2. O prolongamento histórico da querela celestial. 3. O julgamento legal ocorrido na cruz, porém ainda não executado. 4. O valor pedagógico dessa espera para anjos e homens. E 5. O motivo secreto, o testemunho final que justifica que Deus não fecha o processo antes que todos os argumentos estejam sobre a mesa. Se permanecer até o fim, descobrirá que a demora, longe de fragilizar a justiça divina, robustece a certeza da nossa vitória. Respire fundo, abra mente e coração. Vamos adentrar a Corte Suprema do Universo, onde se decide o destino do mal e onde a misericórdia e a verdade se beijam frente a espectadores celestiais. O decreto original. A rebelião e a sentença pronunciada muito. Antes de Gênesis revelar serpentes sussurrantes, Es 28 e Is 14, insinuam uma revolta no nível querubínico. Lúcifer, o portador da luz, cobria o trono com pedras de fogo, até que a iniquidade encontrou pouso em seu coração ambicioso. Ao dizer, subirei acima das estrelas, violou a santidade absoluta de Deus. Nesse instante, segundo a P12:4, 1/3 dos anjos foi arrastado por sua cauda de engano. O decreto de condenação soou imediato. Serás precipitado no abismo. Contudo, de forma surpreendente, a execução não ocorreu no mesmo segundo. A narrativa bíblica avança e vemos Satanás ainda circulando. Em Jó 1, comparecendo entre os filhos de Deus. Em Ezequiel 3, acusando o sumo sacerdote. Nos evangelhos, tentando o próprio Messias. Por quê? Primeira pista. O céu funciona como tribunal. Em qualquer corte justa, não basta culpar. É preciso expor evidências, ouvir testemunhas, refutar objeções. Deus não necessita disso para conhecer a verdade, mas, como veremos, Ele deseja que todo o universo racional compreenda a profundidade do mal e a supremacia da graça. Enquanto isso, Satanás assume função dupla, réu e acusador. Ele
manipula distorções para alegar que a lei de Deus é arbitrária e impossível de cumprir. Ao permitir certo prazo, o Senhor concede espaço para que o diabo apresente todas as suas teses, as quais, uma a uma, serão refutadas pela obediência de Cristo e pela perseverança dos santos. Assim, o decreto existe desde o princípio, mas a execução aguarda o encerramento de cada argumento levantado. Ironicamente, o atraso do juízo não favorece o acusador. Apenas acumula contra ele um dossiê irrefutável de maldade, demonstrando o quanto seu reinado resulta em morte, medo e perda. Cada guerra, cada abuso, cada lágrima somam-se aos autos, preparando o dia em que não haverá apelo possível. A longa história da tensão, do Éden à era da Igreja. Desde o Éden até nossos dias, a Bíblia retrata Satanás como príncipe deste mundo, não porque detenha poder legítimo, mas porque usurpou a obediência dos homens. Em GN 3, vemos o primeiro ato de sabotagem, seguido de homicídios, dilúvios, impérios sanguinários. Em cada geração, Deus intervém para restringir o avanço do mal, mas não encerra o processo. Por quê? Porque cada época revela um aspecto do caráter divino e expõe mais profundamente as intenções diabólicas. No livro de Jó, por exemplo, Satanás alega que a fidelidade humana depende de benefícios materiais. Deus, conhecendo Jó, permite a prova, não para a destruição, mas para mostrar que é possível amar ao Criador mesmo na perda. O final da história invalida uma das linhas de defesa de Satanás. Ninguém ama a Deus de forma desinteressada. Durante o Êxodo, Faraó serve de marionete do dragão para manter Israel escravo. As 10 pragas demonstram que falsos deuses não sustentam vida. Em cada juízo, uma divindade egípcia é humilhada. O cosmos assiste. O Senhor é incomparável. Nos profetas, o povo é exilado, mas preservado. Mesmo na disciplina, Deus prova que mantém suas promessas. Chegando ao Novo Testamento, o tentador oferece a Jesus todos os reinos. Cristo recusa, mostrando que a conquista não virá por atalhos satânicos. Rebate cada tentação com "está escrito", fixando jurisprudência. A palavra é suficiente para vencer enganos. Após a ressurreição, Satanás, já julgado, Jó 16:11, ainda ronda como leão. Contudo, os apóstolos revelam que o seu tempo é curto, AP 12:12. A igreja primitiva experimenta perseguições ferozes, mas cada mártir transforma sangue em semente. Assim, o reino se expande, e o inimigo percebe que cada golpe contra o corpo de Cristo só produz multiplicação de testemunhas. Essa longa tensão comprova algo. Toda tentativa diabólica de provar Deus injusto ou débil cai por terra. A paciência divina revela sua força, pois ele transforma o mal em palco para sua glória. Se você reconhece essa verdade, comente: mesmo na espera, Deus reina, e fortaleça outros a perseverar. A cruz, sentença selada, execução futurano. Calvário, o juízo divino atinge seu ponto mais alto. Colossenses 2:15 declara que Cristo despojou os principados e potestades, triunfando sobre eles na cruz. O verbo grego indica desfile público. Como um general romano em marcha de vitória, Jesus expôs os poderes das trevas ao ridículo. Ali, a culpa humana foi paga e a acusação diabólica perdeu base legal. Porém, mesmo desarmado, Satanás continua ativo. A cruz assinou a ordem de despejo, mas o cumprimento ocorrerá em 2 etapas. Primeiro, restrição progressiva, LEC 10:18, AP 12. Depois, confinamento definitivo, AP 20:10. Por que esse intervalo? Porque Deus quer que o universo reconheça que a cruz resolve tudo, enquanto a resistência diabólica apenas confirma sua rebeldia irracional. É como um criminoso já condenado.
que aguarda execução, porque o tribunal, transparente, precisa notificar vítimas, registrar sentenças e garantir que a sociedade entenda o veredicto. No tribunal celeste, anjos e homens observam a irracionalidade do mal persistente mesmo após perder. Cada dia adicional evidencia que Satanás não se arrepende, mesmo quando derrotado. Sua obstinação legitima a pena eterna. Aqui entra nosso papel: viver como embaixadores do Rei, demonstrando que o reino já chegou. Toda vez que amamos, perdoamos, curamos, anunciamos, manifestamos sinais da nova criação. Isso enfurece o inimigo, mas também sela sua derrota, pois mostra que a graça é mais poderosa que o pecado. Se você deseja participar ativamente desse desfile de vitória, declare: marcho na vitória da cruz, e compartilhe este estudo com quem se sente vencido, para que veja que a sentença já foi emitida. Propósito pedagógico: demonstrar. Justiça e formar vencedores. Pedro explica que os anjos anelam perscrutar as verdades do Evangelho. 1 P. 1,12. E Paulo afirma que a igreja é espetáculo a anjos e a homens. 1 Coríntios 4,9. E que o propósito de sua missão é dar a conhecer a multiforme sabedoria de Deus aos principados. F. 3,10. Ou seja, Deus usa o adiamento do juízo para instruir a criação inteira. Primeiro, ele exibe justiça, nunca executa pena sem prova clara. Cada acusação do diabo é refutada publicamente. Segundo, forma vencedores. A perseverança em cenário hostil gera caráter imortal. Romanos 5 diz que a tribulação produz experiência, e a experiência, esperança. Tiago 1 afirma que a provação gera maturidade. Sem conflito, não haveria crescimento. Além disso, a espera permite colheita de almas. Como no caso do joio e do trigo, o Senhor retarda a ceifa para não arrancar trigo imaturo. Mateus 13:29. A paciência divina é salvação, diz Dunsp 3:15. Se o juízo viesse quando desejamos, quantos ainda estariam perdidos? A demora revela amor, mesmo enquanto acumula evidências contra o ódio diabólico. Esse entendimento muda nossa postura. Em vez de perguntar, por que Deus não age logo? Passamos a cooperar, sabendo que cada dia extra pode ser a oportunidade de alguém nascer de novo. Ao orar, venha o teu reino, também oramos. Use-nos enquanto o reino não chega, em plenitude. Se isso queima em seu coração, escreva: quero ser trigo maduro. O motivo secreto, o testemunho cósmico, final chegamos ao cerne. A razão secreta pela qual o juízo está adiado é a necessidade de um testemunho cósmico final que cale toda a boca, inclusive a de Satanás, e exalte a graça soberana. Ap 15 retrata o cântico de Moisés e do Cordeiro, onde santos proclamam: justos e verdadeiros são os teus caminhos. O universo inteiro precisará reconhecer, sem sombra de dúvida, que Deus foi justo ao condenar o diabo e misericordioso ao salvar pecadores. Para isso, cada aspecto do caráter divino precisa ficar evidente. Santidade que não negocia com o pecado, paciência que suporta vasos de ira, sabedoria que transforma mal em bem, amor que entrega o próprio Filho. O palco do tempo expõe todos esses atributos. Quanto mais Satanás agride, mais se evidenciam a justiça e a compaixão divinas. No grande juízo, livros serão abertos. Ap 20:12. Um deles conterá os atos diabólicos não arrependidos. Outro, as obras dos homens. Outro, o livro da vida. Então, e somente então virá o fim do adiamento.
O diabo será lançado no lago de fogo e não haverá mais acusação, pois todo argumento já terá sido exposto e derrotado. Diante dessa revelação, somos chamados a duas atitudes. 1. Adorar, pois pertencemos ao Deus cujas decisões são perfeitas. 2. Testemunhar, pois nosso viver fiel colabora para esse dossiê celestial. Se compreende o peso desse chamado, escreva: eu testemunharei até o fim. Partilhe este vídeo agora mesmo. Cada compartilhamento amplia o coro que proclama a vitória inevitável. Conclusão. História do julgamento adiado não é desculpa para a impunidade do mal. É a arena onde Deus prova, sem apelação, a falência absoluta de Satanás e o triunfo irresistível de Cristo. Ao estudar a sentença original, entendemos que a rebelião diabólica já tem decreto de morte. Ao percorrer a narrativa bíblica, vemos que cada século acrescenta evidências, cada sofrimento cria espaço para consolação, cada provação expõe a beleza da fidelidade divina. Na cruz, a condenação foi selada, mas a execução aguarda o momento em que toda a criação reconhecerá a sabedoria do plano. Esse intervalo movimenta anjos, modela santos, desmonta mentiras. Enquanto o diabo vocifera, acumula culpa. Enquanto a igreja sofre, acumula glória. O tempo, antes aliado do mal, torna-se cúmplice de Deus, pois cada batida do relógio empilha testemunhos contra a noite e anuncia o nascer do dia. Imagine o Tribunal Supremo do Universo no grande e terrível dia do Senhor. As galerias estão lotadas de miríades de anjos, alguns ainda com cicatrizes da antiga rebelião, outros aplaudindo a sabedoria desnuda do Cordeiro. Diante do trono, o acusado tenta erguer a voz, mas não encontra defesa. As telas exibem torturas, genocídios, mentiras, corrupções, todas as páginas negras escritas pela serpente antiga. Em seguida, outro rolo se desenrola. Vidas transformadas, mártires sorrindo em meio às chamas, missionários abraçando leprosos, crianças perdoando algozes, pais reencontrando filhos salvos. Esses atos de amor, realizados por pessoas regeneradas, são argumentos vivos de que a graça funcionou onde o ódio falhou. O juiz ergue a mão. O réu nada diz. Toda língua confessa. Justos e verdadeiros são os teus caminhos. A execução finalmente ocorre não como explosão de ira repentina, mas como lógica inescapável, consenso universal. O lago de fogo não é exagero punitivo. É o endereço final de uma rebeldia que se recusou até o último segundo a render-se ao amor. E para nós, o que significa viver neste hiato? Significa abraçar com alegria o papel de testemunhas. Significa tratar cada minuto como oportunidade de desfazer alguma obra do diabo. Socorrer um necessitado, evangelizar um vizinho, perdoar um ofensor, interceder por quem sofre. Cada gesto de luz adianta a madrugada da vitória. Os anjos tomam nota. O céu vibra. O inimigo range os dentes, não porque pode vencer, mas porque sabe que cada ato de graça acrescenta um tijolo ao cárcere eterno que o aguarda. Se você chegou até aqui, e poucos perseveram em um estudo tão intenso, escreva: eu pertenço ao Cordeiro Vencedor. Esse comentário é seu selo de compromisso. Inscreva-se agora mesmo. Não permita que distrações roubem futuras revelações que fortalecerão seu coração. Compartilhe este vídeo. Deixar de fazê-lo seria esconder luz de quem tropeça. Lembre-se, cada compartilhamento pode resgatar alguém do lado acusador para o lado vencedor. Agora, feche os olhos e permita que a música final conduza sua mente à sala do trono. Imagine o eco dos serafins, o brilho que nenhuma câmera reproduz, o rosto daquele que venceu, vence e vencerá. Enquanto a melodia toca, interceda: venha o teu reino.
Peça forças para permanecer fiel durante o adiamento. Peça compaixão pelos que ainda vivem iludidos pelo acusador. E agradeça, porque a sentença já foi assinada em seu favor. Você foi transferido do império das trevas para o reino do Filho do Amor. Não interrompa esse momento. Deixe a paz de Deus guiar seu próximo passo. E que a bênção do Pai, a graça do Filho e o poder do Espírito Santo guardem você até o dia em que o último argumento se calará e o mal será, enfim, silenciado para sempre. Amém.